Olá, meus amores. Bom dia. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? E hoje, no nosso vídeo de história, eu quis abordar um assunto com vocês específico. Hoje eu quero falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. Falar bem específico sobre esse período, né? Sobre esse contexto, falar sobre as leis que se sucederam antes de fato da abolição da escravatura no Brasil, pela assinatura da Lei Áurea, né, que foi assinada pela princesa Isabel, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre esse conteúdo, sobre esse tópico da história do Brasil, né? Então, gente, eu queria também falar com vocês sobre o contexto que o Brasil se encontrava antes de fato acabar a abolição, né? Acabar a escravidão no Brasil. E enfim, é isso. A gente já vem trabalhando muito, né? A gente já vem falando sobre a escravidão, né, no Brasil. A gente entende, a gente conhece todo esse sofrimento, né, que os africanos sofreram aqui no período do Brasil colônia, onde eles foram escravizados. Então hoje eu quis falar abertamente sobre a abolição da escravidão no Brasil, né? Falar um pouquinho sobre o contexto que ela vem a acontecer. Então algumas coisas tenho que deixar clara para vocês, porque no século XIX, quando enfim a abolição da escravidão no Brasil torna-se uma possibilidade, alguns outros países já não tinham mais a escravidão. Principalmente países europeus, como a Inglaterra, não tinha mais a escravidão nas suas colônias, porque até então a Inglaterra estava dando início ao seu processo de revolução industrial, que é um conteúdo que vocês vão ver em outros anos, tá? E nesse contexto era-se necessário que tivesse pessoas que tivessem recursos, tivessem dinheiro para comprar aquele produto que a Inglaterra fabricava, aquele produto diferenciado. Como assim, tia Carla? Que produto diferenciado seria esse? Simplesmente, gente, sapatos feitos através de máquinas, né? Sapatos feitos em indústrias, sabe? E como a gente entende que a Inglaterra, ela tinha um acordo, né? Quando a família real vem para o Brasil, né? Que sai fugida de Portugal por causa da invasão napoleônica, Dom João VI abre os portos brasileiros às nações amigas, que era apenas a Inglaterra. Então, com o passar do tempo, essa questão da escravidão não é mais algo vantajoso, não está mais trazendo tantos lucros, né? O mundo vem mudando, vem acontecendo várias mudanças naquele contexto e a Inglaterra que estava encabeçando essas grandes mudanças, uma potência, precisava que em todas as suas colônias, todos os outros reinos, todos os países que tinham relação comercial com a Inglaterra, não tivessem mais escravos, não lidassem mais com esse processo de escravidão, porque assim as pessoas que viviam naquelas colônias, né, naqueles reinos, né, poderiam ter recursos para comprar os produtos que eram produzidos pela Inglaterra. Então é nesse contexto que a gente pode assinalar que a Inglaterra começou a fazer pressão, tá, para que Portugal encerrasse, né, que o Brasil encerrasse, né, o processo de escravidão, tá? Então agora eu vou fazer a leitura de um textinho que eu separei para vocês. Vejam só. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais mais pesados. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Vocês sabem que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles tentam primeiro fazer com que os indígenas sejam escravos. E a gente sabe que isso não deu muito certo, que os indígenas não conheciam esse processo de escravidão, não tinham essa noção de escravidão e muitos acabavam morrendo. Até porque quando o europeu veio para cá, trouxeram consigo muitas doenças, coisas que não eram conhecidas pelos nativos daqui. Doenças que eles não conheciam. Então, muitos acabaram morrendo com esse contato, né, do homem branco com os indígenas e eles acabavam se rebelando. Uma coisa que eu quero muito falar para vocês, deixar claro aqui, é que os africanos, né, o continente africano é muito grande,
tinha a divisão de várias tribos, né? Cada tribo falava uma língua diferente, né? E uma coisa que eu quero deixar claro é que eles conheciam, sim, essa questão de escravidão, tá? Existia escravidão por dívida, escravidão por guerras. No próprio continente africano, as próprias tribos africanas conheciam esse sistema de escravidão. E é interessante falar que quando se começou o processo de escravização dos negros para virem trabalhar como escravos nas colônias dos portugueses, dos ingleses, mas no fato aqui eu estou tocando no processo de escravidão dos portugueses com os africanos, muitos reis, muitas rainhas, principalmente reis do Congo, vieram para o Brasil como escravos. E quando eles eram colocados dentro do navio, tribos diferentes, de lugares diferentes do continente africano, eles não falavam a mesma língua, então tinham dificuldade de se comunicar. Então, a única coisa que eles sabiam que estavam vivendo em comum era o processo de escravidão, estarem cativos, estarem presos ali. Então, diferente dos indígenas, né, os negros, né, foram mais fáceis de se tornarem cativos do homem branco ao ponto de se tornarem escravos do que os indígenas, né, já que muitos morriam. Não que os negros não se rebelassem, só que existia uma dificuldade maior porque os indígenas conheciam o solo brasileiro, conheciam o território, conseguiam se esconder, conseguiam fugir. Diferente dos africanos que não conheciam o território, que não sabiam onde fugir, onde se esconder, né? Então, tudo isso foi um fator para que a escravização africana fosse mais simples do que a escravização indígena, se assim eu posso colocar para vocês, tá? Porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Então, os jesuítas, né, os católicos jesuítas, queriam muito catequizar os indígenas, apresentarem Deus aos indígenas, porque os indígenas cultuavam seres da natureza, enfim. Eles não conheciam o cristianismo, o catolicismo. Então, os jesuítas queriam apresentar, catequizar os indígenas, né? Então, eles eram contra esse processo de escravização, tá, dos indígenas. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. E esse processo de escravidão no Brasil durou muitos e muitos e muitos e muitos anos. Certo, meus amores? Os negros eram trazidos da África e transportados nos porões dos navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, como mercadoria. Eram tratados com violência, não tinham direitos e nem podiam se defender das injustiças que sofriam, né? Então, eles eram tratados com violência, não podiam se defender, né? Então, era uma situação muito difícil. Dormiam nas senzalas, barracões escuros, sem conforto e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas, que deram origem aos quilombos, local onde os negros fugidos viviam. Eu já disse a vocês em outros vídeos, né, em outras aulas, até em lives eu já falei para vocês sobre isso, que os quilombos eram um lugar de refúgio. Era onde os africanos podiam exercitar a sua cultura, podiam ser livres, porque quando eles se tornavam cativos, eles não podiam mais exercitar a sua fé, a sua cultura, seus ritos, suas danças. Então, o quilombo era um local onde eles podiam ser, de fato, livres, tá? E um dos quilombos mais famosos, que eu já falei a vocês, mas eu sempre vou estar repetindo aqui, foi o Quilombo dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Pernambuco, nessa localização. Eu também já falei a vocês que o estado de Pernambuco, sua extensão territorial foi muito grande, era muito, muito, muito grande, até que com guerrilhas, enfim, foi perdendo território, até hoje está com essa dimensão territorial que nós conhecemos. Mas o Quilombo dos Palmares, ele ficava justamente entre os territórios de Pernambuco e Alagoas. E é justamente por isso, né, que o Quilombo dos Palmares, ele se tornou um dos maiores quilombos do Brasil, chegando a ter mais de 2.000 habitantes ali no Quilombo dos Palmares, onde eram entre negros, né, fugidos, eram brancos que estavam foragidos, né? Então muitas pessoas iam ali.
indígenas também, viviam ali no Quilombo dos Palmares. E eu também já falei a vocês que o Quilombo dos Palmares também era visto com certa utopia. Como assim, tia Carla, utopia? Um lugar diferente, um lugar de liberdade. Então, muitos escravos que estavam ali cativos nos engenhos sonhavam em ir para o Quilombo dos Palmares. Então, eles fugiam em busca daqueles quilombos, fugiam em busca de chegar no Quilombo dos Palmares. Então, com o passar do tempo, cada vez mais que o Quilombo dos Palmares aumentava e aumentava e aumentava de tamanho, ele se tornava, meus amores, uma ameaça ao domínio dos senhores de engenho, porque os escravos queriam fugir, sonhavam em fugir para o Quilombo dos Palmares. Então, eles se tornavam uma ameaça. Também, quando a gente fala de Quilombo dos Palmares, a gente também não pode deixar de citar Zumbi dos Palmares, que foi o líder, né, do Quilombo dos Palmares. Zumbi, ele não foi um escravo que veio da África para o Brasil, não. Zumbi, ele nasceu aqui no Brasil, ele nasceu em Alagoas, tá? E Zumbi foi um dos líderes dos Palmares de mais destaque. Também vale ressaltar que o Quilombo dos Palmares só caiu, né? Ele vivia sofrendo constantes ataques, né, das autoridades que queriam derrubar o Quilombo dos Palmares. Ele ficava entre Alagoas e Pernambuco, mas era uma região de difícil acesso, porque quanto mais fosse difícil chegar ao Quilombo, mais protegidos eles estavam, né? Outra coisa também que vale salientar é que Zumbi, ele foi traído, né, por próprios membros do Quilombo dos Palmares. Como eu disse a vocês, o Quilombo abrigava todo mundo que estivesse fugindo contra a lei portuguesa, né? Abrigava todo mundo, o Quilombo dos Palmares. E aí ele foi traído, né? Zumbi foi traído, foi morto, enforcado. Então, esse foi o fim de Zumbi. Mas a sua morte marcou o símbolo de resistência pela liberdade dos escravos, porque Zumbi foi um dos negros que mais libertou escravos durante esse período, né? Que mais libertou. O período de escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas, né, como eu já tinha falado, que deram origem aos quilombos, local onde os negros fugitivos viviam. O maior quilombo foi o de Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Vejam só, gente, tem duas coisas que eu quero falar. A gente, quando estuda muito a história do Brasil, principalmente Brasil colônia, né? O nosso país é rico em história. Tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Sobre a história do Brasil. A gente tem que levar em consideração o seguinte, que houve dois períodos, né, de revoltas no Brasil. As revoltas nativistas e o movimento de revoltas abolicionistas. As nativistas queriam o fim, né, de toda forma, a independência do Brasil de Portugal. Eles queriam isso. Queriam a independência do Brasil de Portugal. São caráter de revoltas nativistas, tá? Agora, quando a gente fala de revoltas abolicionistas, de movimentos abolicionistas, é porque esses movimentos lutavam pela abolição da escravidão. Então, preste atenção no contexto. Lembra que eu disse a vocês que muitos países europeus, muitos reinos europeus, já tinham acabado com esse processo de abolição? Então, o Brasil era um dos últimos que ainda ficava. Brasil e algumas colônias espanholas eram os últimos que ainda estavam ali reticentes, não queriam acabar com a escravidão no Brasil, tá? Não queriam, estavam ali, ó, sem querer acabar com a escravidão do Brasil. E uma coisa que é importantíssimo e que vale salientar é que, a partir do momento que, uma coisa também, que filhos ricos, né, de senhores de engenho, eles iam estudar fora, eles iam estudar na Europa. E na Europa tinha várias ideias circulando, ideias iluministas, que são ideias de abolição, de liberdade, sabe, gente? Então, quando eles voltavam para o Brasil, eles vinham munidos dessas ideias. E aí vocês podem perceber que as mentes por trás desses primeiros movimentos abolicionistas eram advogados, né? Eram pessoas que tinham estudado fora
e que tinham essa noção, essas ideias de ideais que estavam com grande força na Europa, que era de abolição, de liberdade. Então chegavam aqui no Brasil e queriam que aqui também as coisas mudassem, né? Já que eles tinham bebido dessa ideia, eles estavam, como é que eu posso dizer? Eles estavam de acordo com essas ideias de liberdade. Então é daí que surgem os movimentos abolicionistas no Brasil, que queriam acabar de vez com a escravidão dos negros no Brasil. Então vejam só. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram, pouco a pouco, dar um passo a mais para a libertação dos escravos. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação do escravo, não por bondade, mas por interesse próprio. A Inglaterra, eu falei para vocês no início também, tinha colônias que produziam açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção de açúcar diminuiria e ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Em 1850, surge a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, com o comércio de escravos. Então, essa lei Eusébio de Queiroz era para acabar com o tráfico negreiro. Não se podia mais entrar navios negreiros no Brasil. Acabou. Tanto é que eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês conhecem Porto de Galinhas, na verdade, já ouviram falar de Porto de Galinhas. Então, quando ocorre a determinação dessa lei, Eusébio de Queiroz, não se podia ter mais tráfico de escravos no Brasil. Acabou. Não se podia mais ter. Só que o que acontecia? Os traficantes de escravos encontravam uma forma de burlar essa lei. E aí eu vou dar destaque para Porto de Galinhas. Por quê? Eles colocavam os escravos, né, nos porões dos navios, amontoados ali, em condução subhumanas, colocavam ali nos porões do navio. E em cima do navio, né, em cima dos porões, colocavam galinhas. Então, os traficantes diziam, quando entravam no porto, que estavam trazendo galinhas, quando, na verdade, eles estavam traficando escravos. Então, daí que surge, né, esse nome, Porto de Galinhas. Porque dizia que era um local onde chegavam muitas galinhas que eram trazidas da Europa. Que não era o caso, que eram tráficos de escravos. Lei do Ventre Livre, que ocorreu em 1871, deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. O que isso quer dizer? Que a partir de 1871, todos os negros, todas as crianças negras que nasciam, né, a partir dessa data, não eram mais escravas, mas ficavam sob a tutela do dono dos seus pais, da sua mãe, né, até completar 21 anos de idade, tá? Em 1885, a Lei de Sexagenário, ou Saraiva Cotegibe, era uma lei que dizia que todos os escravos, assim com mais de 65 anos, estavam livres, né? Não eram mais escravos. Libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Mas uma coisa, tá, gente? Era muito difícil, né, os escravos, né, chegarem a essa idade. Óbvio que tinha escravos que chegavam, sim, a 65 anos de idade, mas não era fácil eles chegarem a 65 anos de idade. O tempo de vida de um escravo era pouco, né, se eu posso falar. 40, 45 anos, 50, né, era nessa faixa. 1888, enfim, ocorre a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que acaba de todas as formas com a escravidão no Brasil. Foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do seu pai enquanto ele estava viajando. Aboliu absolutamente e definitivamente a escravidão no Brasil. Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do Império, quando assinou a Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora.
A princesa Isabel, quando ela assinou a Lei Áurea, ela ficou conhecida como a Redentora, porque ela libertou todos os escravos. Ela acabou com a escravidão no Brasil, certo? E aí, só para finalizar o textinho que eu separei aqui para vocês, a Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo, tornaram-se escravos da miséria. Então, gente, vejam só. Apesar do negro, dos negros, terem tido a abolição definitiva decretada em 1888, eles não tinham para onde ir, eles não tinham dinheiro, eles sofriam discriminação. Então, eles não eram mais escravos de um homem branco, mas eram escravos da miséria. Eles não tinham mais casa para morar, não tinham mais terra para cultivar, não tinham mais nada. Então, eles acabavam, se tornando escravos da pobreza. Tem até alguns escravos, que eu já vi livros que falam sobre isso, que eles ficavam ali mesmo, nas senzalas onde eles sempre viveram, porque não tinha para onde ir. Apesar de não ser mais escravo, não tinha o que fazer, E eles sofriam discriminação de todas as formas. Uma curiosidade é que, com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada, vinda de outros países, que muitos influenciaram a cultura brasileira. Aí, gente, vejam como é interessante. Os escravos, não poderiam mais ser escravos, os negros foram libertos, Mas mesmo assim, os senhores de engenho não contratavam esses serviços. Preferiam contratar imigrantes vindo de fora, como italianos, japoneses, para trabalhar aqui no Brasil, nas suas lavouras, do que contratar os negros, Então, eles sofreram muitas discriminações. Sofreram muitas discriminações mesmo, A gente vê isso acontecendo. Então, meus amores, vejam só. O nosso vídeo tá ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, onde a gente fala um pouco sobre a escravidão, sobre a abolição da escravidão no Brasil, Falou sobre esse contexto, histórico. Enfim, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui na plataforma, tá? A atividade para vocês sobre esse conteúdo. Enfim, é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!